Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui na Consulte e o nosso Momento Consulte de hoje tem a ver ainda com a não cumulatividade, um aspecto que tem chamado a atenção de muita gente, a tal da não cumulatividade ampla. Eu sei que muitos de vocês, principalmente aqueles que viveram a transição do PIS e da COFINS não cumulativa, devem torcer um pouco o nariz quando falamos em não cumulatividade ampla. Veja, o fato de tratarmos de não cumulatividade ampla não quer dizer, como vimos em outra oportunidade aqui no Momento Consulte, de haver situações específicas de tratamento diferenciado e que você tem que abrir mão de crédito ou coisa do gênero. Nós sugerimos então à época que você tomasse o cuidado de verificar que existem regimes específicos, contratativos específicos também. E aqui não é diferente. O artigo 47 da Lei Complementar 214 fala que o contribuinte sujeito ao regime regular, por isso é a regra geral, nós temos as regras específicas, pode apropriar crédito de IBS da CBS quando ocorrer a extinção de qualquer das modalidades previstas lá no artigo 27, pagamento, compensação, pagamento por split payment e assim por diante, né? Relativo às operações em que ele seja o adquirente, excetuadas aquelas consideradas de uso ou consumo pessoal, nos termos do artigo 57 da Lei Complementar 214. Se nós formos ao artigo 57 da Lei 214, nós temos uma lista que diz o seguinte: consideram-se bens de uso ou consumo pessoal os seguintes bens e serviços: joias, pedras, metais preciosos, obras de arte, antiguidades de valor histórico ou arqueológico, bebidas alcoólicas, derivados de tabacos, armas e munições, bens e serviços recreativos, esportivos e estéticos, os bens ou serviços adquiridos por contribuinte e fornecidos de forma não onerosa ou a valor inferior, tem tratativa específica também nesse contexto. Bom, e aí fica a dúvida, Gilberto, o que é um bem de uso e consumo pessoal? Se limita a esses? Não necessariamente. Nós temos razões de sobra para crer que esta listagem é uma listagem exemplificativa. Porque se eu trabalho com joias, sou um ourives e comercializo joias, é evidente que joias, pedras e metais preciosos não serão bens de uso ou consumo pessoal. Se eu, por acaso, trabalho no setor agrícola ou no setor pesqueiro e tenho moto aquática, né, um jet ski, ou então um barco, uma lancha, ele naturalmente não será de uso pessoal, estará inserido no contexto da atividade. Ou seja, esta é uma lista exemplificativa. É evidente que em algumas circunstâncias nós teremos que provar que existem excepcionalidades a serem consideradas. E essas excepcionalidades serão criadas como? Naquele momento que eu costumo chamar, que é o momento Shakespeare de contabilidade. Qual é o momento Shakespeare da contabilidade? Classificação contábil, que, a meu ver, é provavelmente o momento mais importante da atividade contábil para uma empresa. Por quê? É nesse instante que eu vou definir se tal coisa gerará direito a crédito, se tal serviço gerará ou não. Porque eu vou definir qual é a aplicação que eu irei dar a este bem. E aí você me pergunta, tá, e qual é o critério que eu vou utilizar para definir se um bem ou um serviço é de uso pessoal? Os critérios da lei? A lei apenas estabelece um norte, como vocês viram, um norte relativo. E aí me chama a atenção primeiro, a Instrução Normativa 2121 de 2022, que diz respeito lá às situações envolvendo o PIS e a COFINS, desde o advento no julgamento que funcionou como relatora a ministra Regina Helena Costa, ficou evidenciado que gera direito ao crédito no padrão atual do PIS e da COFINS, né, aqueles bens ou serviços que sejam essenciais, né, e tenham relevância na atividade.
A Instrução Normativa 2121, ela usa inclusive uma expressão adicional que é cabimento. É bom lembrar que naquele contexto uniforme, o EPI, não gerava direito ao crédito, hoje vai gerar. Ou seja, por que eu estou citando a IN 2121? Nós temos um critério hoje no PIS e na COFINS, mas tem um outro critério que eu adotaria já partindo da premissa do imposto de renda, que eu uso como um critério de delineamento na dúvida. Tal aquisição, ela é dedutível para efeitos de imposto de renda? Ela não é dedutível? Eu, evidentemente, vou ter que fazer um nexo de causalidade entre o bem ou o serviço adquirido e o resultado obtido. E aí eu volto para uma terceira situação. Notem que eu estou usando de analogia os critérios do PIS e da COFINS, relevância, essencialidade e cabimento. Estou usando um critério para efeitos de imposto de renda, que diz respeito, basicamente, à situação envolvendo o bem ser dedutível ou não, o serviço ser dedutível ou não. E agora eu uso um critério que eu adoto no ICMS, que era muito mais comum à época anterior ao convênio 66 de 88, e que diz respeito ao crédito financeiro, que é o critério que será adotado a partir da vigência do IBS e da CBS. O que nós chamamos de nexo de causalidade agora há pouco, nada mais é do que nós fazemos uma verificação de essencialidade, de relevância, que nós usávamos a conditio sine qua non, ou seja, a condição sem o quê? Isso daqui é essencial para que o resultado seja obtido? Isso aqui é condição para que o resultado seja obtido? Se isso aqui for condição, eu o retirando, o resultado será obtido? Opa, se ele vai ser obtido, logo isso aqui é essencial, eu não posso chamar isso de uso ou consumo pessoal. É um critério de bom senso. Podemos aguardar uma eventual evolução por parte do fisco, né? Seja ele federal, no que diz respeito à CBS, e o comitê gestor, no que diz respeito ao IBS? Penso que sim. Mas tudo em termos daquilo que nós já temos um pouco na lei, porque tudo é muito relativo. Notem, eu citei caso aqui envolvendo joias, pedras, obras de arte. Mas eu poderia pegar arma e munição. Se eu sou uma empresa de segurança, eu adquiro arma, eu adquiro munição. Eu não posso dizer que isso é necessariamente uma atividade de uso ou consumo pessoal. É usado para a atividade da empresa. Então, tudo é muito relativo e a contabilidade ainda vai ser o verdadeiro relatório a ser considerado, aquilo que a contabilidade diga. E aqui eu chamo a atenção, principalmente aqueles que têm hoje discussão envolvendo PIS e COFINS, que essas discussões serão trazidas para a nova realidade a partir de 2027, porque em 2027 o PIS e COFINS já deixam de existir e já teremos aí a CBS sendo criada. O ICMS ele só vai deixar de vigorar a partir de 2032, quando então eventuais saldos credores, né, existentes serão divididos ao longo de 20 anos para serem devolvidos. Crédito de imobilizado que esteja lá sendo utilizado será vertido pelo período que faltar aos 48 meses em IBS, tudo mediante análise prévia do comitê gestor. No PIS e na COFINS não é diferente. Lá no artigo 378 da nossa Lei Complementar 204, que eu estou usando de colinha aqui, diz o seguinte: os créditos da contribuição para o PIS, PASEP e para o COFINS, inclusive presumidos, não apropriados ou não utilizados até a data da extinção desta contribuição, dia 31 de dezembro de 2026, permanecerão válidos e utilizáveis na forma deste capítulo, mantida a fluência do prazo para sua utilização, 5 anos. Deverão ser devidamente registrados no ambiente de escrituração de tributos mencionados no caput do artigo 378. Poderão ser utilizados para compensação com o valor devido à CBS. Poderão ser utilizados aqui, inclusive, em ressarcimento em forma de dinheiro, compensados com outros tributos, a compensação cruzada, desde que cumpram os requisitos para utilização nessas modalidades, provavelmente via perde compra. A rigor, nós teremos que considerar que isso será feito a partir de um regramento específico. De qualquer sorte, o que deve ser considerado? Lá no artigo 39 da Lei Complementar 214, nós temos a figura do ressarcimento.
E aí você me pergunta, já em caráter complementar desse nosso bate-papo, Gilberto, você misturou um monte de coisa. Sim, misturei para vocês entenderem que existe um universo a ser considerado. Existe uma regra para efeitos de CMS e IPI, existe uma regra para IBS, existe uma regra para efeitos de PIS e COFINS, que é diferente de CMS e IPI, que já são diferentes entre si, e existe uma regra para a CBS, que é a mesma para o IBS. Ou seja, a partir da vigência do IBS e da CBS integral, ou seja, 2033, nós não teremos essas dificuldades. Mas até 2026 nós temos uma regra para efeitos de PIS e COFINS, que não trará dificuldades, será um ótimo treino quando chegarmos aí na inclusão do IBS, notadamente a partir de 2029, quando os créditos serão proporcionais por conta da entrada parcial, né? Saberemos entender. E aqui fica o meu alerta lá no artigo 57, porque nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que é uso ou consumo pessoal será efetivamente considerado ao pé da letra, porque isso tudo é muito relativo. E aqui eu sempre conto uma história aos meus alunos, que é a história da montanha, né? Você estando no seu pé da montanha, você tem uma visão. Você estando no meio da montanha, você tem outra visão que não anula a anterior. Estando no pico da montanha, no cume, você tem uma outra visão que não anula as outras anteriores. O que significa dizer que tudo é muito relativo. Essa listagem é uma listagem exemplificativa. Por quê? Assim como nós teremos situações que eventualmente isso poderá ser diferente do que a regra prega, nós teremos restrições que hoje nós não consideramos. E é por isso que eu dei aqui a vocês um recurso que me parece bastante sensato nos dias atuais. Ou seja, usa lá o critério de relevância, essencialidade, cabimento do PIS e da COFINS, usa o critério do imposto de renda para dedutibilidade e usa também o critério do chamado conditio sine qua non para efeitos de ICMS, que nós usávamos até então, antes da lei Candir. Se isso vai prevalecer, só o tempo dirá. O legislador poderá trazer isso em regulamento? Poderá. Mas aí é uma questão de aguardar o amanhã. Hoje, já vale para você começar a fazer considerações. O que é que eu vou poder fazer? Nós comentávamos aí, por exemplo, a água, o café. Isso vai gerar direito ao crédito? Ora, vá numa empresa qualquer fechar um negócio e não seja bem recebido com café, com uma água, coisa do jeito, porque isso faz parte do material aplicado. Fica aqui, então, a sugestão para você analisar isso com muito cuidado, muita serenidade e, principalmente, estando atento às modificações que, porventura, venham a acontecer. Dúvidas, havendo questionamentos, fique à vontade para nos mandar aqui comentários embaixo deste mesmo material onde você está nos assistindo, ou então mandar lá no nosso e-mail, momentoconsulte@consulte.com.br. Dúvidas, sugestões, críticas, comentários, nós estamos à disposição. O direito é feito disso, nós temos o maior prazer. Eu sempre repito àqueles que nos acompanham, eu respeito muito quem diverge de nós com inteligência, com argumento, porque isso me faz crescer. É assim que funciona o processo evolutivo, tá bom? Até uma próxima. Nos acompanhe aí nas redes sociais, nos acompanhe em todos os nossos links e onde nós estamos presentes. Um abraço.